Se tem um lugar que todos nós queremos ir, é o céu. Um lugar que não existe morte, um lugar só de paz. Um lugar onde viveremos para sempre, com pessoas que amamos e com Deus. Mas também tem muitas coisas sobre o céu, na Bíblia, que muitos não sabem. Onde é o céu? O que faremos quando chegarmos lá? Como será o céu? E quando todos nós iremos para lá? Todas essas perguntas e mais serão respondidas nesse vídeo e você ficará surpreso. Então fique ligado para os 4 fatos sobre o céu que muitos não sabem. Fato número 1. O céu não está dentro desse universo. Muitos pensam que o trono de Deus esteja talvez em outro planeta e que o lugar onde os anjos moram talvez seja em algum lugar em outra galáxia. Mas na Bíblia mostra que a localização do trono celestial de Deus não é em outro planeta ou milhões de anos-luz em outro lugar do universo. Mas na Bíblia mostra que o domínio de Deus sobre o céu é tão distante que é fora desse universo. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, as Escrituras Sagradas dizem que ele subiu acima de todos os céus para sentar do lado direito do trono de Deus. Atos 2:33 diz que ele foi exaltado à direita de Deus. E também em Efésios capítulo 4, versículo 10, diz que aquele que desceu, falando sobre Jesus, é o que subiu acima de todos os céus, a fim de preencher todo o universo. Então aqui diz que ele subiu acima de todos os céus. Bom, a palavra grega traduzida aqui, usada para descrever céu, é a palavra ouranos. E a palavra ouranos no grego refere-se a céu visível e universo. Então está basicamente dizendo que Jesus subiu mais alto do que o universo para sentar à direita do trono de Deus. E de novo, Salmo 113:4 diz que a glória de Deus está acima dos céus, ou do universo. E versos 5 e 6 diz: Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Você entende aqui que o domínio de Deus está a tantos trilhões de anos-luz de distância que o universo é algo que ele pode apenas olhar de sua perspectiva. E isso faz mais sentido ainda, pois o trono dele fica fora do universo, porque ele criou o universo. Em Hebreus 11:3 diz assim: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se não vê não foi feito do que é visível. Você vê aqui que a Bíblia descreve o começo do universo. Ele marca esse começo quando ele, Deus, diz assim, que haja luz. Quando Deus falou isso, inicializou a expansão do universo em que você vê hoje. Alguns cientistas podem referir isso como a teoria do Big Bang, mas não importa o modo que você queira chamar isso. Apenas saiba que teve um momento no tempo quando Deus desencadeou a explosão do universo. E o próprio fato de que Deus era o único que provocou essa explosão significa que ele mesmo está fora dos limites desta expansão. O próprio fato de que Deus criou o universo prova que ele não precisa estar contido dentro dele. Entende? Mesmo que o universo pareça grande para nós, para Deus, que vive na eternidade, o universo é como uma caixa que ele criou. E se ele criou a caixa, significa que ele está fora da caixa. Dentro do universo há algo que chamamos de tempo. Mas sabemos que Deus vive na eternidade, um lugar que não existe começo nem fim. E Deus é tão incrível que sempre que Ele quiser, Ele pode entrar no nosso espaço de tempo, dentro desse universo, e se Ele quiser, Ele pode sair e voltar para o seu domínio no céu. E os anjos podem fazer a mesma coisa, como vemos nas Escrituras, porque eles têm esse corpo celestiais que lhes permite entrar em várias dimensões do espaço e do tempo. A ciência mostra que o universo está constantemente expandindo e que o próprio tempo é limitado à expansão do universo. O que significa que se você pudesse viajar o mais rápido possível, você alcançaria o exterior do universo. Você literalmente alcançaria o domínio que está fora do tempo. Um lugar de eternidade que é onde o trono de Deus está. Entende? Eu disse tudo isso para chegar ao ponto de que Deus não está na próxima galáxia ou em outro planeta diferente em algum lugar. O domínio de Deus é muito maior do que esse universo. Seu trono está acima, fora dela. Fato número 2. Céu, ou trono de Deus, é um lugar onde você temporariamente vai ficar até que Jesus volte. Isso é uma coisa que muitos confundem, porque alguns ensinam que quando você morre,
seu espírito não fica consciente e que você só vai para o céu depois que Jesus voltar. Agora me deixa esclarecer isso. Se você acredita que quando você morrer, seu espírito não fica consciente, tudo bem. Não temos que concordar com tudo aqui. Mas eu vou mostrar porque muitos acreditam, como eu, que o momento que você morre, você fica consciente e seu espírito irá para onde o trono de Deus está. Então, uma razão por que nós acreditamos nisso é porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, estava escrevendo sobre o quão duro sua vida era e que mencionou que, embora ele quisesse estar vivo para fazer o trabalho de Deus, ele preferiria estar longe do corpo e com o Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 5:8 diz que temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Então, quando Paulo disse que ele preferia estar longe do corpo e estar com o Senhor, a maioria dos estudiosos concorda que ele estava referindo-se ao fato de que ele aguardava ansiosamente que seu corpo estivesse num túmulo, mas que seu espírito estivesse na presença do Senhor. Bom, aqui vai minha pergunta. Por que Paulo preferiria estar onde Deus está se seu espírito não estivesse consciente após a morte? Você vê aqui que ele sabia que seu espírito estaria consciente depois da morte e que ele iria aproveitar a presença de Deus, mesmo se seu corpo estivesse na sepultura. Outra razão para acreditar que o seu espírito ficará consciente no céu depois que você morre é por causa do que está escrito em Apocalipse. No livro de Apocalipse, há uma passagem que descreve as almas daqueles que foram martirizados pelo Evangelho. E estas almas estavam no céu, conversando com Deus, e eles estavam clamando por Jesus para retornar para a terra, para vingar a morte deles. Em Apocalipse 6, 9 e 10 diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então nessa passagem mostra que quando seu espírito for para o céu, você vai lembrar da sua vida na terra. Assim como esses espíritos aqui, eles lembram da sua vida. Eles lembram que eles tinham sido mortos e martirizados e eles estavam ansiosos para se apressar e trazer julgamento para a terra. Você fica consciente no céu. Há tantas referências na Bíblia para mostrar que o seu espírito não deixa de existir depois que você morre, porque você é um ser espiritual e quando seu corpo morre, seu espírito vive. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus aparecer, todo olho vai vê-lo. Todos vão vê-lo, mesmo aqueles que perfurou ele. Então, sabemos que as pessoas que perfurou e crucificou Jesus morreu quase 2000 anos atrás. Então, como eles poderiam ver o retorno de Jesus se o espírito deles não está consciente? Então, se Jesus retornar agora mesmo, aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que o crucificaram os enxergariam. Bem, como eles poderiam ver? Porque o espírito deles está consciente, mesmo agora. Ainda estão vivos. Mas, infelizmente, para muitos deles, o seu espírito está no Hades, que é traduzido como inferno. A Bíblia claramente mostra que os espíritos estão conscientes depois da morte. Por que Paulo diz que aqueles que morressem em Cristo iriam dormir até a ressurreição? O que ele quis dizer com dormir? Bem, a maioria dos estudiosos não interpretam Paulo dizendo que vamos dormir, significando que seu espírito não ficará consciente no céu. A maioria concorda que a razão pela qual Paulo disse que a morte para o crente é como adormecer é porque Paulo sabe que alguma hora seu corpo vai acordar. Entende? Se você acredita em Cristo, seu corpo nunca morrerá verdadeiramente ou deixará de existir. Seu espírito irá para o céu, onde o trono de Deus está, onde Jesus está. Mas quando Jesus retornar, ele ressuscitará o seu corpo e irá transformá-lo em um corpo imortal como o dele, e o seu espírito vai se unir com seu corpo, que fará de você um ser glorioso como ele é. Por isso que em Filipenses 3:21 diz que quando ele retornar, ele vai transformar os nossos humildes corpos, de modo que eles serão como seu corpo glorioso. É por isso que a morte para o crente é apenas um chamado fato adormecido. Fato número 3. Quando Jesus retornar, ele governará a terra, e você vai governar com ele por 1000 anos. Alguns acreditam que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar todos nós em novos corpos e em seguida ele irá nos levar de volta para o céu. Mas não, a Bíblia nunca diz isso, mas diz que quando ele retornar, ele vai nos ressuscitar em novos corpos para encontrá-lo no ar. Mas depois diz que todos nós viremos à terra, nessa terra, para governar com ele por 1000 anos. Em 1 Tessalonicenses 4,15 diz assim:
Dizemos a vocês, pois isto é, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, ele vai trazer todos os crentes que morreram e o seu espírito se reunirá com o seu corpo ressuscitado. E aqueles que estiverem vivos para ver o retorno de Jesus, nós também seremos arrebatados para receber nossos novos corpos. E nós não vamos voltar para o céu. Não. Nós vamos então descer para a terra com Jesus. Em Zacarias capítulo 14, verso 2, diz assim: Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas todo o restante do povo não será tirado da cidade. Um dos livros proféticos mais importantes da Bíblia é Zacarias, especialmente o capítulo 14, pois descreve exatamente o que acontecerá quando Jesus retorna para a terra. E como você pode ver aqui, quando Jesus aparecer, sim, nós seremos arrebatados no alto para encontrar com ele no céu. Mas ele não irá embora. Ele virá para a terra para limpar, purificar a terra, para prender Satanás e governar a terra de Jerusalém. Em Zacarias capítulo 14, versículos 5, 7, diz assim: O Senhor Jesus está vindo, e todos os santos com ele. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia único, sem dia nem noite. Você percebe que os santos virá com ele, porque você está ressuscitado quando ele aparecer. Verso 9. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Então, quando Jesus aparecer, nós iremos com ele para a terra, e não haverá outro governo, mas apenas o reino de Deus na terra. No livro de Apocalipse também diz que quando ele vier para governar a terra, nós também iremos governar com eles por 1000 anos. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Observe que diz aqui que aqueles na primeira ressurreição governará com Cristo por 1000 anos. Então, quem são esses da primeira ressurreição? Bem, esses somos nós, eu e você. Porque a primeira ressurreição acontece quando todos os crentes estiverem reunidos ou ressuscitados com novos corpos no retorno do Rei Jesus. No livro de Apocalipse também fala sobre como durante o milênio, o período de 1000 anos, juntamente com Cristo, nós vamos ter o poder de governar sobre as nações. Fato número 4. A nova terra é onde você vai passar a eternidade. Bom, um equívoco comum sobre o céu é que nós vamos passar a eternidade onde o trono de Deus é agora. Mas não. As Escrituras mostram que depois de Jesus voltar e governar essa terra por 1000 anos, essa terra será destruída e então Deus vai criar uma nova terra e novos céus, ou um novo universo. E é aí que nós vamos passar a eternidade, em uma nova terra. Apocalipse 20, versos 7 e 11 diz: Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. Verso 9. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Verso 11. Depois veio um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Tudo isso aqui está descrevendo como e quando após o reinado de 1000 anos estiver acabado. Satanás então será jogado no lago de fogo, e essa terra será então completamente destruída. Apocalipse 21, de 1 a 3 diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Você vê que, nesse novo universo, terra não será separada do domínio de Deus. O seu trono será nessa nova terra para sempre. E a glória da nova Jerusalém estará lá também. E lá será onde nós passaremos a eternidade. Não no espaço, nem em algum planeta desse universo, mas em uma nova terra, em um novo universo. Em um novo universo que será a criação que Deus planejou por todo esse tempo. Uma terra perfeita, com seres perfeitos,
e em sua perfeita presença.